Olá, provedores de internet de todo o Brasil. Vamos falar hoje de um tema, que é um tema que às vezes demora um pouco para falar, justamente por ser um tema antigo, só que eu tenho recebido várias solicitações de clientes e diversos provedores, que é a respeito do registro junto ao CREA. E eu já chamo a atenção porque junto com o CREA, a gente vai falar também por que é que técnico não pode registrar provedor de internet. E quando eu chego nessa parte, costuma incomodar algumas pessoas. Então eu vejo que, por um lado, tem dono de provedor de internet que, às vezes, ele tem um funcionário, um técnico, e pega esse próprio funcionário e coloca para registrar junto ao sistema CRT, Conselho Regional de Técnicos, CFT, que é o Sistema Federal de Técnicos, né? E aí isso gera para ele uma economia. Então, às vezes, o dono do provedor, ele não quer enxergar, né, que aquilo ali está sendo para ele uma bomba relógio. A qualquer momento pode explodir para ele, aquela economia virar um prejuízo. Por outro lado, às vezes o próprio dono de provedor, ele tirou o diploma de técnico e ele mesmo registra a empresa sem nenhum custo mensal quanto à contratação de funcionários. E principalmente os profissionais técnicos que não gostam quando eu trago esse assunto. Pessoas que estão no mercado ganhando dinheiro de uma maneira que eu considero inescrupulosa. Porque é uma forma de vender um serviço que não dá segurança para o provedor de internet. Então vamos iniciar então falando por que é que o registro do provedor ele é exigido junto ao sistema CREA com FEA. Então existe uma resolução federal de número 1121 de 13 de dezembro de 2019 e que no artigo 3º fala que o registro é obrigatório para a pessoa jurídica que possua atividade básica ou que execute efetivamente serviços para terceiros envolvendo o exercício de profissões fiscalizadas pelo sistema com FEA e CREA. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que todo mundo que realiza atividades voltadas à engenharia, que é a atividade fiscalizada pelo sistema CREA ou FEA, tem que ter o registro. Então a pergunta que surge é por que ou de que maneira se comprova que o provedor de internet realiza é um serviço de engenharia. Essa resposta, uma maneira dela é se questionar diretamente para a Anatel. A Anatel já se posicionou, inclusive o próprio regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia, né, ao classificar o SCM como sendo telecomunicações, em si já é uma caracterização de que isso é um serviço de engenharia. Só que, há uns anos atrás, eu mesmo fiz alguns questionamentos para diversos CREAs de diversos estados, para que o próprio CREA se pronunciasse de maneira oficial, perguntando se as atividades de provedor de internet é ou não é de competência de engenheiro e se cabe ou não cabe ter técnicos, profissionais de nível médio sendo responsável técnico. Então vamos lá para algumas respostas, lembrando que o CREA ele segue uma regulamentação nacional. Então aquilo que um único CREA diga já vale para o Brasil inteiro. Mas mesmo assim, eu saí selecionando alguns CREAs de alguns estados. Então, no ano de 2023, nós temos aí uma resposta do CREA de 28 de agosto, onde eu recortei esse trecho aí. O CREA afirma: resta claro que serviço de conexão à internet, incluindo serviço de comunicação multimídia, é um serviço fixo de telecomunicações, sendo que telecomunicações é uma atividade de engenharia. Em seguida, tem uma resposta do CREA, dia 16 de outubro de 2023, onde eu também recortei aí esse trecho. Considerando que os serviços na área de provedores de internet estão sendo regulamentados e fiscalizados pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que é o CREA. Em seguida, nós temos a resposta, ainda no mês de outubro, dia 3 de outubro de 2023, onde fiz esse recorte aí e é importante observar o que a CREA informa aí. Informamos que no ato fiscalizatório, ao constatar documento de registro de atividade profissional do Conselho Federal de Técnicos, CFT, ou seja, técnicos, com atividade técnica específica de engenheiro, ou seja, um técnico assumindo uma atividade que é de engenheiro, autuamos o técnico por exercício ilegal da profissão, com base no artigo 6º da Lei 5.194 de 1966. E em seguida, temos uma resposta dia 7 de dezembro de 2023, que aí essa eu estou trazendo com mais detalhes. O primeiro recorte, o CREA informa o seguinte: consideramos que serviços de comunicação e telecomunicações são competências do engenheiro eletricista. Engenheiro eletricista, modalidade eletrônica e do engenheiro de comunicação, conforme o artigo 9 da resolução número 273 do CONFEA. Então não resta dúvida que provedor de internet é telecomunicações, que telecomunicações é competência do engenheiro eletricista, que não cabe um técnico responder provedor de internet. Temos ainda: consideramos que o CREA é o órgão responsável por regulamentar e fiscalizar as atividades de engenharia, assegurando que estas estejam em conformidade com as normas e padrões estabelecidos. E ainda: pelo acima exposto, voto por responder à consulta nos seguintes termos: que os profissionais do Conselho Federal de Técnicos, CFT, não possuem atribuição legal para atividades objeto da consulta, por não estar habilitados para elaboração de laudos e projetos. E, ademais, a sua formação técnica não abrange adequadamente as responsabilidades específicas inerentes às atividades de engenharia.
Então, meus amigos, eu espero que esse vídeo tenha auxiliado todos para poder deixar bem claro, né, o que é que realmente deve ser feito. Eu quero também reforçar que o meu objetivo é esclarecer bastante esse assunto. É um assunto que já era para estar bem resolvido, mas ainda vejo muitos provedores, inclusive o próprio sistema CRT, CFT, fiscaliza provedor de internet. Existe inclusive uma notificação de uma associação de provedores, que é conhecida, que foi feita em 2024, questionando o próprio sistema de técnicos, né, diante esses ofícios que foram apresentados aqui, e até desde 2024 que o CFT tem silenciado. Inclusive eu venho acompanhando essa pauta, é uma pauta que vai ser inclusive judicializada, porque o que é que não pode? Não pode a gente ver o próprio CREA dando essa série de informações e o sistema do Conselho Federal de Técnicos silenciando aparentemente apenas para arrecadar anuidade. Então amanhã ou depois o provedor de internet é fiscalizado pelo CREA, não só o técnico pode ser punido, como o próprio provedor pode receber multa por ausência de registro junto ao CREA. Então eu costumo dizer que quem me contrata, né, eu tenho 24 anos de formação dedicados a provedor de internet, quem contrata a minha empresa, a Vanax, são 22 anos também de dedicação exclusiva a provedor de internet, que é nada mais nada menos que segurança. E esse é o tema do nosso próximo vídeo. Vou falar justamente sobre a comprovação de que maneira eu consigo trazer segurança para os provedores de internet, de que maneira eu venho conseguindo fazer com que o próprio CREA ele adeque a realidade dele ao provedor de internet. O CREA hoje ele já admite que o engenheiro ele não precisa ter carga horária fixa. De maneira oficial, a empresa ela não precisa declarar que está pagando o piso salarial do engenheiro e a quantidade de empresas também. Mas isso é tema do próximo vídeo, para poder trazer para vocês que a gente vem buscando cada vez mais que o provedor de internet esteja seguro e principalmente nos casos em que há morosidade, nos casos em que o CREA tem demorado bastante para emitir o registro. Então vamos falar disso e muito mais coisas na próxima oportunidade. Grande abraço e agradeço a vocês pela confiança.